Sábado, são 4 horas da tarde. Tempo bom em Porto Alegre. Sol, temperatura bem amena. A Metsul, meteorologia aqui, diz até que a temperatura tá tipo assim, veranico de junho. Veranico de junho aqui em Porto Alegre é coisa... Agora, essa hora, vocês até podem não acreditar, mas dá 26 graus. Olha, eu quero voltar a conversar sobre essa interferência do governo dos Estados Unidos nas eleições do ano passado aqui no Brasil. Estou me reportando aqui uma reportagem desta quarta-feira do jornal inglês Financial Times. Olha, eu já li e reli essa reportagem várias vezes. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso aí, porque hoje de manhã eu me dediquei a estudar linha por linha dessa reportagem, né? E estou fazendo isso até porque a mídia brasileira, de um modo geral, não repercutiu nada sobre essas denúncias de interferência do governo dos Estados Unidos nas eleições aqui do Brasil para prejudicar o Bolsonaro e alavancar o Lula. Bem assim, como eu estou dizendo. Bem assim, como eu estou dizendo. A mídia tradicional não está dizendo nada, a própria mídia de internet, até do lado do Bolsonaro, também não está falando nada. E os políticos, de um modo geral, ninguém está falando nada. Quase nada, né? Quase nada. Vamos ver se eu consigo destrinchar aqui melhor para vocês. Eu já falei sobre isso aqui mesmo, anteontem, e olha, foi um sucesso de clicagens aí no meu YouTube. Muita gente ficou interessada nesse assunto aí. Que a mídia, de um modo geral, e os políticos estão fazendo questão de não falar nisso aí. Não, ninguém quer tocar nesse assunto. O Bolsonaro esteve aqui ontem e anteontem. E tocou no assunto? Não tocou no assunto. Não tocou no assunto. Vocês vão saber daqui a pouco por que ele também não tocou no assunto. Para não dizer que ele não tocou no assunto, ele conversou assim rapidamente com a mídia e com o jornal. O jornal Folha de São Paulo está aqui, ó. Ele falou com um repórter da Folha de São Paulo, perguntou: e aí, como é que é essas denúncias do Financial Times? Eu vou ler para vocês aqui a resposta dele, só 4 linhas, não quis tocar mais no assunto também. E também o jornalista também não insistiu, né? Então o que disse o Bolsonaro a respeito dessas denúncias do Financial Times? Levantadas por 2 jornalistas lá em Londres e um em São Paulo. Disse o Bolsonaro: a matéria do Financial Times bastante consistente, ele admitiu que era consistente. As palavras que o Bolsonaro usou, sim, são na medida, hein? Matéria do Financial Times bastante consistente. Acredito que tenha fundamento. Consistente tem fundamento. Muito cuidadoso, hein, o Bolsonaro com as palavras. A reportagem, disse o Bolsonaro, cita inclusive alguns militares e alguns civis. Autoridades, obviamente, que contribuíram. Eu diria para vocês que ele falou em contribuir, né? Usou esse verbo. Eu usaria interferir. Bom, mas então o que ele disse? A reportagem cita, inclusive, alguns militares e alguns civis, autoridades, obviamente, que contribuíram com ações por ocasião das eleições não favoráveis a mim. Olha o cuidado do Bolsonaro, né? Mas e um advogado falando aí, matéria do Financial Times bastante consistente. Acredito que tenha fundamento. A reportagem cita, inclusive, militares e alguns civis. Autoridades, obviamente, que contribuíram com ações por ocasião das eleições não favoráveis a mim. Pô, olha, uma interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral que o prejudicaram. Militares e civis que trabalharam com os americanos para prejudicá-lo. E o Bolsonaro ficou cheio de dedos ali, falando de uma maneira muito sofisticada, né? Mas ele não disse. Tem gente que acha, e eu também acho, caramba, também acho, que Bolsonaro teria feito um acordo na véspera de entregar o cargo com os americanos para não resistir depois do pleito e conseguir abrigo como conseguiu nos Estados Unidos. Aí eu já estou na teoria da conspiração, mas com tudo isso aí que contou e denunciou o Financial Times, não dá para conspirar, dá para a gente fazer teoria de conspiração de tudo que é jeito. Bom,
No fecho da extensa reportagem assinada pelos 3 repórteres do Financial Times, o jornal revela que o governo Joe Biden, hoje, depois que interferiu nas eleições brasileiras, agora ele se sente traído pelo Lula da Silva. É um ingrato, disse uma fonte americana ao jornal, alegando que o petista deveria ser agradecido pela interferência da Casa Branca, mas que, em vez disso, o Lula da Silva troteia pelo mundo para contrariar interesses dos Estados Unidos. Será mesmo? Bom, aqui no fronte interno, o que nós sabemos aí que diz do Financial Times é que o governo americano ele não se limitou a assediar diretamente os generais do alto comando, como assediou e conseguiu sucesso contra o Bolsonaro. Olha, está com todas as letras, hein? E ninguém desmentiu, nem do alto comando do Exército, nem o governo atual, nem o governo anterior, nem o Bolsonaro. O Bolsonaro até disse, acho que tem fundamento. O governo americano, então, ele não se limitou a assediar diretamente esses generais do alto comando contra o Bolsonaro. Porque eles fizeram isso também através de brasileiros que cooptaram para empreitar a deles. Que brasileiros? Ora, que brasileiros? Em agosto, o jornal fala da data, hein? Em agosto, quando o Bolsonaro ainda tinha garantias firmes de lealdade dos generais e das forças militares em geral, o governo dos Estados Unidos incentivou seus aliados do empresariado da Faria Lima, da Fiesp em São Paulo, para agir. E conta o jornal que no fim de agosto intensificaram as pressões dos empresários sobre os generais. Inclusive, olha só o detalhe, numa tensa reunião que foi até as 2 horas da madrugada, pressionando os generais do alto comando para que não dessem respaldo ao Bolsonaro. Nenhum. E que garantisse, inclusive, as ações do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro. Bom, está aí narrado com todas as letras aqueles brasileiros aqui internamente que colaboraram com os americanos nessa interferência no processo eleitoral. Mas tem mais, hein? Logo depois de julho do ano passado, diz o jornal, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal pediu uma nota do governo americano. Tá? Estava assim com o governo americano, com o pessoal do Departamento de Estado, disse, tirem uma nota aí. Vocês aí, o governo dos Estados Unidos, garantindo a integridade das urnas eletrônicas do processo eleitoral, sem mudança de nada, nem urnas, nem código-fonte, não tem nada que mexer nisso, nem saber de voto impresso auditável, nada disso aí. Tirem uma nota dizendo, olha, garantimos a integridade. Nós, o governo dos Estados Unidos. Eles tiraram a nota. Agora, depois do 8 de janeiro, eles votaram a interferir. Os americanos, né? No dia 9 de janeiro, quando deu aquele rolo todo lá em Brasília, o presidente Biden, que estava no México naquele dia, e, junto com o primeiro-ministro do Canadá e o presidente do México, eles tiraram uma nota conjunta para respaldar o governo Lula da Silva no dia 9. Não contentes de interferir antes, interferiu depois também. Desse jeito, né? É uma intromissão abusiva nos assuntos internos do Brasil, né? É um dos princípios básicos das relações internacionais de países com países é a não interferência nos assuntos internos dos outros países. Mas não foi o que o governo dos Estados Unidos fez desde o ano passado aqui no Brasil em relação ao processo eleitoral. Olha, então é o seguinte, desde o ano passado foram acionados pela ordem a Casa Branca, não é pouca gente, hein? A CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono. Isso tudo está contado ali. Casa Branca, CIA, Departamento de Estado e Pentágono. O jornal reporta que, para reforçar a posição do Tribunal Superior Eleitoral, o governo militar dos Estados Unidos foi até mais longe, não se limitou a nota nem a pressões boca a boca, diplomática, política, nada não. Ele foi mais longe ainda. Ele ajudou o Tribunal Superior Eleitoral a comprar componentes para as urnas eletrônicas, para não deixar espaço aberto. Inclusive semicondutores.
O jornal cita, inclusive, semicondutores fornecidos pela Nuvoton. Nome e sobrenome, né? O Pentágono, por outro lado, o Pentágono agora, né? Os militares, ameaçou repor acordos militares, suspendendo o envio de suprimentos para as Forças Armadas e suspendendo os treinamentos nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília aqui, e os seus corpos consulares, inclusive em Porto Alegre, passaram o tempo todo do ano passado conspirando contra o Bolsonaro, instigando os militares, instigando os empresários, instigando os políticos, a mídia tradicional contra o Bolsonaro. E pela integridade do processo eleitoral. Nada de discussão. A reportagem que o Financial Times de Londres publicou, na qual conta de que modo o governo dos Estados Unidos jogou pesado para interferir no processo eleitoral brasileiro em favor de Lula da Silva e contra Bolsonaro, é abundante na citação de nomes e de fontes. Os personagens citados pelo jornal e que pelo lado dos Estados Unidos mais pressionaram os generais do alto comando e o próprio Bolsonaro, foram lá pressionar direto o Bolsonaro, né? Ou que reforçaram diretamente a oposição ao Supremo Tribunal Federal, do TSE, da mídia tradicional, os membros do próprio governo. Olha só, quem é que entrou em ação lá no governo dos Estados Unidos? O Joe Biden, o presidente, o ex-embaixador Tim Shannon, do Departamento de Estado, Jack Sullivan, ex-embaixador e alto funcionário do Departamento de Estado, que esteve com o próprio Bolsonaro pressionando ele, hein? O Lloyd Austin, que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, William Barnes, que é chefe da CIA, que pressionou também direto o Bolsonaro, foi lá direto no Bolsonaro. Do lado brasileiro, a reportagem cita esses nomes que eu vou passar para vocês aí, com quem os americanos conversaram para fazer a cabeça de Bolsonaro e dos militares e ajudá-los. Eles citam ali especificamente o Hamilton Mourão, o vice-presidente, na época, né? O Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, o Tarcísio Freitas, que na época era ministro da Infraestrutura, e o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro. Também o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é citado num outro contexto, agindo diretamente em colaboração direta com o governo dos Estados Unidos. Pelo menos nas duas notas, ou na nota do ano passado, do Departamento de Estado, garantindo a integridade do processo eleitoral brasileiro. Olha, eu vou insistir de novo aqui com vocês para a gravidade de todas essas denúncias aí. Não é pelo fato da mídia estar ignorando isso aí, pelo fato dos parlamentares estarem ignorando isso aí, pelo fato dos políticos estarem ignorando isso aí, pelo fato do próprio Bolsonaro estar cheio de dentes e de milímetros para tratar do assunto, não é por tudo isso aí que essas denúncias deixam de ser gravíssimas. Essa interferência do governo dos Estados Unidos diretamente nos assuntos internos daqui do Brasil, no caso de grave como esse do processo eleitoral brasileiro. Isso aí só me lembra uma outra interferência também abusiva, criminosa, do governo americano em 64, quando mandou a quarta frota aqui para as costas do Brasil para garantir o movimento militar de 64. Né? Depois disso, só isso aí mesmo, né? Só faltava voltar ao tempo da Big Stick lá do Theodore Roosevelt, né? Vamos levar na porrada. Com eles agora é um pouco diferente, né? Eles usam a pressão política, diplomática, militar, econômica para submeter países como o Brasil, cujas relações com os Estados Unidos sempre foram muito amigáveis, né? Mas nem por isso é possível admitir esse tipo de interferência que eu considero absolutamente criminosa, né? E acho que isso tem que ser passado a limpo, né? Tem muito mais coisa a dizer sobre isso aí, muito mais coisa. Porque eu estou tratando aqui de uma interferência ocorrida até a saída do Bolsonaro do governo, até ali, né? Mas não estou tratando aqui de outras interferências ocorridas antes, depois e ainda agora. É isso aí, senhores.